O título do Salmo ele traz aqui a prerrogativa de ser escrito por Davi, quando ele confessa então o seu pecado e ele suplica e roga o perdão de Deus. Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha língua entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, mas os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Belo texto, um salmo muito lindo da palavra de Deus, uma reflexão muito linda. Nos últimos tempos, certas preocupações perpassam a humanidade como os indivíduos. Essa preocupação resume-se na busca da qualidade de vida. Embora nem sempre se tenha certeza que seja essa qualidade de vida, ela brota de um profundo anseio do coração humano. Esse anseio se expressa de várias maneiras. Há quem pense que seja apenas a saúde física. Há quem pense que seja apenas a saúde psíquica. Há quem pense que seja apenas a saúde religiosa. Há quem pensa que é buscando o equilíbrio do ecossistema. E para conseguir essa qualidade, faz com que se levantem diferentes bandeiras individualmente ou em agremiações, mas todos se igualam em estar bem. Na perspectiva judaica, cristã, na Bíblia, se emerge vários salmos conhecidos como salmos penitenciais. Justamente são salmos que propõem uma proposta, proposta de qualidade de vida. Neles, mostra que o pecado provocou uma deterioração da qualidade de vida do ser humano, partindo do pecado que promove essa ruptura dessa relação com Deus, dessa quebra de aliança com Deus, uma ruptura dessa relação com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo, com a natureza. Os salmos penitenciais reconhecem a falibilidade humana. Os salmos reconhecem que a existência humana ela não é eterna no cosmos, na Terra. Reconhece que todas as esferas do ser humano são passíveis de erros, são falíveis, e que podemos, sim, nos desintegrar
na nossa relação com Deus, na nossa relação consigo mesmo e na nossa relação com o próximo. Mas ao mesmo tempo que os salmos penitenciais reconhecem esse quadro dessa humanidade, ao mesmo tempo ele reconhece que com a ajuda de Deus e através do reconhecimento, do arrependimento, da confissão, é possível corrigir a rota de vida. Vejamos no Salmo 51 que nós acabamos de ler, que mostra o Salmo de Davi. Um Davi que é reconhecido como um homem pleno, que é reconhecido como um ícone em Israel, um homem que conseguiu feitos maravilhosos, sendo um rei único, unificado a nação em um só Deus, um só povo, uma só fé, passar a viver a ladeira da desintegração, que dá início na ruptura de aliança com Deus, da comunhão com Deus, dando origem a um adultério, sendo protagonista de um adultério, assassinato, mentira, e que põe um caos nas suas relações familiares e põe a cidade de Jerusalém, a cidade de Sião, num caos social. Vejamos então nessa manhã este caminho de desintegração da vida de Davi, os processos que são usados por ele na sua experiência para que ele tenha restaurada então esta comunhão e os benefícios de ser restaurado pelo Senhor. Então vejamos o primeiro ponto desse texto, que é o caminho da desintegração. Como que se dá o caminho dessa desintegração? No verso de número 4, ele mesmo no momento em que ele quebra uma aliança com Deus. Verso de número 4, ele diz, somente com... Ele conhece que tudo parte do princípio dele tomar o caminho oposto da vontade divina e de romper esta aliança com Deus. E isso dá início então a ele descer uma ladeira. Aquilo que a Bíblia Sagrada chama de um abismo, que vai chamar outro abismo, que vai descendo. E o efeito, então, dessa degradação, ela parte de que ele quebra uma aliança com Deus. Ele dá as costas para essa comunhão. E logo na sequência, ele passa então a reconhecer e a validar essa experiência de degradação, aonde ele mesmo diz, no verso de número 5 ao verso de número 7, quando ele diz, em iniquidade fui formado, em pecado fui formado. Ou seja, ele reconhece que o pecado não é social, ele reconhece que o pecado não é externo, ele reconhece que o pecado ele está intrínseco ao seu ser, e é por isso no verso número 2 ao verso de números 2 e 7, ele usa duas palavras, purifica-me e lava-me. Há uma sensação de ser inadequado, há uma experiência de sentir-se sujo, há um sentimento, um reconhecimento que há uma dívida em que ele tem com Deus, consigo mesmo, com seu disso. Há um reconhecimento dessa transgressão. Ele experimenta no seu íntimo a culpa, lá no âmago, na sua consciência a culpa. Ele reconhece que dentro dele há uma ambivalência, que muitas vezes o bem que queria fazer ele não fez, e o mal que não queria, que ele repudiava, ele se viu a fazer. Há uma ambivalência dentro dele. Por essa natureza humana, resultado dessa natureza adâmica. E no Salmo de número 38, 18, ele diz, olha, o meu tormento está sempre diante de mim, à minha frente. Salmo 51, verso 5b, ele diz, diante de mim está sempre o meu pecado. Então ele valida essa experiência pessoal de degradação, e ele passa a sentir os efeitos dessa ladeira que se iniciou na sua vida a partir do ponto que ele rompeu com Deus. Então ele passa a sentir toda uma gama de sentimentos, de experiências que atravessam a sua vida, aonde ele diz, olha,
está sempre diante de mim, há um tormento diante de mim. E há efeitos, então, dessa consciência de degradação experimentada por Davi quando ele tem uma degradação consigo mesmo. Ou seja, ele que era tido como um adorador, como um ícone de Israel, como um exemplo de homem, ele percebe que as suas motivações, que não foi um fato que aconteceu, mas as suas motivações, as suas decisões levaram ele por caminhos que feriu o plano de Deus, que promoveu a perda da sua identidade, que promoveu a perda das suas forças, que fez com que ele perdesse o sentido de viver. É como se ele perdesse o trilho, perdesse o caminho, o sentido, porque há uma degradação na relação consigo mesmo. Ele entra num conflito múltiplos, promovido pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelos seus erros, que não foram fatos externos, mas caminhos em que ele se propôs a trilhar. E trouxe, então, uma degradação, desintegração mesmo, da sua perda de identidade, ao ponto de, se pudermos pensar em olhar no espelho e reconhecer quem sou eu na vida. Então é este sentimento de desintegração que atinge o seu eu, há uma desintegração na sua dimensão espiritual, porque quando você olha a ênfase do texto, a ênfase recai sobre o aspecto psíquico e espiritual. Ele é atravessado pelo mal-estar da consciência. Ele vivencia o sintoma do remorso, da angústia, a desarmonia dentro dele, a falta de paz, a solidão, promovido por essa desintegração que deu origem na sua vida e aonde ele vem se multiplicando na sua desintegração espiritual, psicológica. Mas não somente isso, também há uma desintegração na sua dimensão somática. E todos nós sabemos que o ser humano, ele é uma unidade plural. E o sofrimento, muitas vezes, ele é expresso através, porque o sofrimento espiritual, psíquico, muitas vezes ele é expresso nos órgãos físicos, nos ossos, nos rins. Os salmos mencionam os ossos, os rins, o coração, a pele. Ou seja, no Salmo 32:3, que é um salmo penitencial, ele diz assim: olha, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, o meu vigor se acabou. Porque justamente esse efeito somático que atravessa o corpo como a origem de um problema psíquico e espiritual. E não somente isso, há uma desintegração nas suas relações sociais. Davi, ele traz transtorno para a sua família. As dimensões de todos os seus relacionamentos de pai, com os filhos, com a esposa, com os amigos, com a sociedade, com o Sião, todos eles passam a vivenciar o impacto dessa desintegração. Queridos, e isso é passível de acontecer com o ser humano. Dá início numa coisa às vezes insignificante, mas suficiente para colocar o indivíduo numa ladeira de desintegração com Deus, em desintegração consigo mesmo, na sua personalidade, na sua desintegração psíquica, espiritual, na sua relação somática, uma desintegração com as relações. E parece que essa é muitas vezes a experiência de muitos de nós. Mas há um segundo passo, um segundo momento do Salmo 51, que é o processo de restauração de Davi. E é justamente isso a beleza do Salmo 51, o fato de que mostra o caminho da desintegração, mas ele mostra também o caminho da restauração. Ele mostra os processos que foi vivenciado por Davi, que proveu a ele a restauração. E ela começa justamente no verso de número 5, que é algo central aqui, que é a questão da necessidade do arrependimento e da mudança. O arrependimento e a necessidade da mudança é
é um processo primordial. E ele justamente diz isso no verso de número 7, quando ele não projeta o seu erro nos outros. Ele não racionaliza e justifica o seu pecado, mas ele sente o seu estado, ele reconhece da sua necessidade de mudança, de arrependimento. E aqui é um ponto crucial, porque por muitas vezes há pessoas prolongando o estado de desintegração porque projeta o seu pecado nos outros, foram os pais, foram os amigos, foi as pessoas, foram as influências, foram as mulheres. Davi poderia falar, olha, foi Betseba com a sua beleza, foi o tempo, e ele poderia racionalizar, se justificando porque foi um problema de fragilidade, de solidão, de fraqueza. Não, ele não racionaliza, ele reconhece e ele sabe que ele tem uma necessidade de arrependimento. Querido, arrependimento é uma das palavras mais importantes aqui nesta experiência de Davi. Arrependimento, querido, é aquilo que nos coloca na rota de 180 graus, de virar para o outro lado. E esse arrependimento aqui ele é importante porque há uma diferença do remorso e do arrependimento. Porque o remorso, justamente, ele não produz mudança. Porque a tristeza do remorso não é pelo ato praticado, mas é pela consequência do ato. Então não teria nenhum problema, mas o medo aqui, a tristeza, é pela consequência, não pelo ato que praticou. Portanto, não há mudança, só é o medo da consequência. Mas o arrependimento aqui é essa capacidade de aceitar, de reconhecimento, essa capacidade de deixar para trás, de deixar de lado e mudar de direção. Queridos, o Evangelho de Jesus, ele começa com uma palavra: arrependimento. Ela deu início com João Batista: arrependei-vos. Ela foi sequência com o ministério de Jesus Cristo, trazendo uma palavra: mude a direção em que se está tomando. Há caminhos de desintegração iniciadas pelo ser humano, e o ápice da desintegração do ser humano é quando o homem ele perde a humanidade. Ele se desumaniza, ele torna-se um perverso, ele perde a imago por conta da desintegração. E é uma palavra tão profunda e tão necessária: arrependimento, mudança de rota. E não somente isso, mas ele traz aqui uma lição que mostra para nós que o processo de mudança, o processo de restauração, ele traz aqui no verso de número 17, quando ele diz que é quebrantado. E o que é o espírito quebrantado? Na palavra comum seria cair em si mesmo. Naquilo que nós dizemos na psicologia chamado o insight. Ele caiu em si. É a experiência do filho pródigo que se perde e num dado momento ele se vê dentro de um chiqueiro querendo comer comida de porcos, e o texto sagrado diz que ele caiu em si. Cair em si é a experiência do coração quebrantado. Ele se quebra, ele se desmonta. Ele se desmonta nessa experiência, e o cair em si mesmo, o insight, ele é parte do processo de restauração. Precisamos cair em si, precisamos muitas vezes ter esse espírito quebrantado para reconhecer que muitas vezes a rota das nossas vidas nos leva na direção de desintegrar-se, de desconstrução, de ferir a si, aos outros, de ferir a sociedade, de romper com os valores impressos dentro do nosso coração. E Davi, ele tem esse espírito quebrantado. Por isso que na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías 66:2, diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas, e por isso vieram a existir? E eu pergunto ao Senhor: mas a quem eu estimo?
o humilde e contrito de espírito e aquele que treme diante da minha palavra. Querido, Deus sai da posição da esfera global de fazer todas as coisas a reduzir ao olhar individual e diz que ele estima, ele se inclina para aquele que tem um coração humilde, um espírito quebrantado. E não somente isso, mas no verso de número 15, 17, Davi traz duas expressões importantíssimas que nos põe na rota de restauração, que é ser compungido e ser contrito. Essa experiência trouxe para o espírito de Davi a ser contrito, a ser compungido. E o que é compungido? Compungido é ser acertado por algo que vem de fora. Ele foi confrontado com a sua própria realidade, ele foi atravessado pela verdade, pelo seu estado, e isso compungiu o coração, e isso quebrantou, tornou ele contrito. E não é o que está no livro de Isaías 57, 15, quando Deus diz: eu habito no alto e no sublime trono, em santidade, mas também habito com o contrito de espírito. Por isso, querido, não importa o quadro, a situação e a experiência que você é que o processo de restauração de Davi passou pelo arrependimento, passou pela experiência de cair em si, de reconhecimento, de ter um insight, passou pela experiência de ser compungido pela verdade e ter o coração contrito e quebrantado. É suficiente. Essa aqui é uma palavra de uma experiência de humanidade, mas ela é uma palavra de oportunidade de esperança. Há esperança para qualquer ser humano, há esperança para qualquer um de nós, se nós nos colocarmos na rota, se nós se colocarmos no processo de restauração. E Davi provou isso na experiência do Salmo 51, quando ele consegue a restauração, quando ele consegue atravessar este processo de restauração divina sobre a sua vida. E aí ele termina o Salmo na última parte, é nisso que nós terminamos o Salmo, quando ele vai trazer, na experiência dos Salmos, os benefícios de ter a restauração da sua qualidade de vida. Querido, nós vivemos num momento muito difícil. Há pessoas esmagadas pelas experiências de degradação, de desintegração, desde a esfera espiritual, social, relacional. Há pessoas que são atravessadas pela culpa, há pessoas que são atravessadas por experiências, por situações que vivenciou, das quais elas não conseguiram se levantar. Há um alto número de notícias catastróficas de alguém que, por não suportar, desistem, perdem a esperança. Mas Davi, ele mostra aqui para nós a sua experiência de desintegração, mas a possibilidade e a esperança para cada um de nós humanos, de que é possível um processo de restauração, e é nisso que ele termina. Ele termina o Salmo de número 51 mostrando os benefícios de ter de volta a qualidade de vida, os benefícios de ter restaurada a sua qualidade de vida, e ele começa no verso de número 8, quando ele menciona que Deus restitui o júbilo e a alegria. Ele fala aqui do seu aspecto físico, ele fala aqui dos seus aspectos na sua alma, ele fala aqui de uma nova oportunidade de relacionamento com Deus. Próximo, ele diz assim, olha, júbilo e alegria de volta. Mas ele fala aqui no verso de número 9 sobre a restituição da comunhão com Deus. Por isso que no verso de número 9, ele diz, Senhor, esconde a tua face dos meus pecados.
Porque havia uma bênção sacerdotal sobre a nação de Israel. E essa bênção sacerdotal, ela passava pelo versículo que diz: o Senhor resplandeça sobre ti, o seu rosto. E ele diz: Senhor, esconde a tua face do meu pecado e traz de volta a minha comunhão que eu tinha contigo e resplandeça sobre mim o teu rosto. E ele tem então restaurado esta comunhão com Deus. E não somente isso, mas no verso de número 10, ele diz: cria em mim, faz em mim. E aqui é um aspecto muito importante, meus amigos, meus irmãos, o fato de que Davi reconhece que só há uma perspectiva de mudança, é Deus criar algo novo. Por isso que quando nós olhamos ao nosso redor e na experiência de muitas pessoas, ela olha e ela diz assim: o caos, aqui não há mais jeito, não há mais solução. De fato, mas ele reconhece que Deus pode criar. E ele diz: cria em mim, faz em mim um novo começo. Cura, Senhor, as doenças. E aqui, queridos, é o benefício de ter aqui a restauração da sua qualidade de vida, de saber que Deus cria para ele algo novo, uma nova oportunidade, que Deus faz nele e ao redor dele um novo começo. E não somente isso, no verso de número 11, ele diz: restaura, não retires a tua presença. E ele diz aqui: não me lances fora da tua presença, Senhor. Porque Davi tem a experiência de Saul. O texto sagrado diz que Saul, que era visitado pelo Espírito Santo, pela sua obstinação, levou o Espírito de Deus se afastar e ele ser atormentado. E há um medo aqui, um receio de Davi, mas o Senhor dá a ele a oportunidade dele ter a sua presença novamente. E no verso de número 12, ele tem restituído a alegria e o espírito voluntário. Queridos, que nós possamos ter essa dimensão de que Deus pode trazer de volta a alegria, que Deus pode trazer esse espírito voluntário sobre a sua vida, assim como trouxe aqui para Davi. E não somente isso, no verso de número 13, ele diz assim: me faz de novo um agente de paz, um agente de alegria, um agente de direção para a vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma dimensão da desintegração do ser humano onde ele perde total perspectiva de que ele pode ter uma nova oportunidade. E o tamanho da degradação no ser humano tem impactos nefastos, onde a pessoa, por diversas experiências, ela acredita que ela não pode ser mais pai, ela acredita que ela não pode ser mais mãe, não pode ser mais um filho, um exemplo, ela acredita que para ela não há mais esperança. Mas Davi, ele fala no verso de número 13 que Deus dá para ele a oportunidade. E através da sua experiência, sim, de desintegração, mas reconhecendo os benefícios de ser restaurado por Deus, que Deus pode restaurar e fazer dele de novo um agente de paz, um agente de alegria, um agente de direção e ensino para o povo. E essa é uma boa nova para cada um de nós. Deus pode transformar, sim, não importa os caminhos, Deus pode transformar. Existem experiências de mulheres que não se julgam, ou de homens que não se julgam mais dignos de ser isso, aquilo outro, mas Davi disse assim: o Senhor pode restituir e me fazer de novo um agente de paz, um agente de alegria, um agente de direção. E no verso de número 18, para encerrarmos, ele diz ao Senhor: restaura a Sião, cura as relações e traz a paz. Queridos, o pecado de Davi transtornou Israel. Ele torna o Salmo 51 público, porque ele é um homem que ele reconhece os caminhos de desintegração que ele atravessou, ele traz aqui os processos de
restauração na sua qualidade de vida, aonde ele se arrepende, ele se coloca como contrito, e ele traz aqui os benefícios da restauração desta qualidade de viver, em todas as dimensões, na alma, na saúde, na alegria, na comunhão, de um novo começo, de cura de doença, dessa oportunidade de ter de novo a sua identidade, a sua integridade de novo. Mas ele termina com uma oração e nós sentimos o impacto disso. O fato de que o seu pecado trouxe um transtorno para todos à sua volta. E é por isso que é um erro você achar que o teu pecado só afeta você. É um erro o ser humano achar que o pecado dele só destrói a ele. Isso é muito comum com usuários de drogas, com pessoas compulsivas, pessoas que desenvolvem compulsões e vícios, e ela diz assim, olha, mas eu não machuco ninguém, eu estou se destruindo a mim mesmo, eu não prejudico ninguém, não prejudica sim. O pecado, ele transtorna mesmo, mas ele traz o transtorno em todos à volta. A nação de Sião foi atravessada pela paz, pela guerra, pelo transtorno. As relações de Davi, todas familiares, foram afetadas. Não temos tempo, mas toda a dimensão da família de Davi foi afetada. A sua moral e as suas relações com os seus homens, com a sociedade, foi afetada. A sua dimensão, a sociedade, todas foram afetadas. E é por isso que ele diz aqui, Senhor, torna a trazer em Sião, restaura a Sião. E esse restaurar a Sião aqui não é outro, senão traz cura às relações, traz paz. E aqui é uma verdade, porque não importa o caminho em que você tomou, e talvez o caminho que muitas pessoas tomaram levou a desintegrar todas as suas relações conjugais, relações de pais e filhos, relações com a sociedade, com os familiares. Há uma desintegração total. Mas Davi traz para nós aqui que Deus ele é poderoso para curar essas relações, que Deus é poderoso para trazer paz a Sião, para trazer paz à sociedade. E aqui nós concluímos, querido, que o Salmo 51 ele é um salmo que mostra a nossa humanidade. Todos nós, de maior ou menor grau, em algum momento tomamos ou podemos tomar o caminho da desintegração. A desintegração de Davi, ela parte da ruptura da relação com Deus, que abre uma lacuna para que ele possa desenvolver situações de desintegração total. Ele comete adultério, ele entra por caminho, ele vai descendo a ladeira, mas mostra para nós aqui essa verdade dessa humanidade, que pode tomar o caminho. Mas ela abre para nós uma janela, uma porta. É possível entrarmos num processo de restauração. É possível se arrependermos. É possível se não projetarmos o nosso pecado nos outros. É possível se nós não racionalizarmos o nosso pecado e criar justificativas. É possível nós passarmos por um processo de restauração. E aqui é uma porta de esperança, porque, queridos, o arrependimento, a confissão, pode propiciar condições necessárias para um recomeço. Então não importa o caminho que você tomou, não importa a experiência. O Salmo 51 ele prova para nós que há uma porta de esperança em Deus e que Deus pode restaurar, trazer benefícios dessa qualidade de vida de novo, no seu aspecto físico, trazendo alegria, trazendo júbilo, no seu aspecto de comunhão espiritual com Deus, trazendo paz, no seu aspecto de um novo começo em que Deus de fora e traz a você, em que Deus restaura então a alegria, esse espírito voluntarioso para a vida, em que Deus restaura a e a sua dignidade, e que Deus restaura a Sião, as relações que foram desmanteladas, se desintegradas.
É por isso que nós podemos acreditar. Pode ser um recomeço, há uma oportunidade. Basta nós. Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe aqui a irmã Vera, Deus abençoe o pastor Jacinto, amado pastor Jacinto, Deus abençoe nessa manhã, como eu disse no início, hoje é um dia especial e eu quero aqui mais uma vez mandar um abraço para minha mãe, para minha esposa, desejar um feliz Dia das Mães para as minhas tias mães, que tanto fui privilegiado por tias mães, mas também para aquelas mamães espirituais, né? Tenho inúmeras mamães espirituais na Vila Olinda, na vida, mas tenho inúmeras na Vila Olinda. Por todo esse caminho, por toda essa experiência, aquelas que me ensinaram a orar, aquelas que me ensinaram a ler a Bíblia, que oraram por mim e oram. Essas mamães espirituais que estão na igreja, que são esses ícones, exemplos, que vocês possam ter, então, um feliz Dia das Mães abençoado. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que te promova aí um dia feliz junto dos seus familiares. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.